Boa noite a todos, bem-vindos. Nós queremos, em nome da paróquia, agradecer a vinda dos senhores nessa nossa nova etapa paroquial, que é o nosso intuito é formar os leigos, os fiéis da nossa paróquia. E por isso, na última reunião com os coordenadores, no finalzinho do ano passado, nós fizemos o calendário de 2023, com a troca dos coordenadores das pastorais da paróquia. Nós pedimos e criamos então o que nós chamamos da Escola da Fé, né? E para que a paróquia possa fomentar e formar bem os fiéis na sua fé, na sua crença, na sua espiritualidade. E esse é o primeiro passo, né? Primeiro momento. Claro que tudo na vida também brota da experiência, do gostar e do conhecer. E nada melhor do que começar com Santo Agostinho, né, Padre? Então eu estou contente. Seremos 12 aulas, não é, Alex? E depois nós vamos começar a estudar o credo niceno, né? O símbolo da fé, a síntese da fé, dividido como está no Catecismo da Igreja. E nessa aula magna, né, de abertura, nós queremos acolher o Padre Bruno do Espírito Santo. Olha só, logo Pentecostes do Espírito Santo, né? Vamos acolhê-lo com uma salva de palmas, por favor. O Padre Bruno do Espírito Santo é legionário de Cristo, nascido no dia 7 de abril de 1983, em Salto, São Paulo, ou seja, pertencente à Diocese de Jundiaí. Entrou no Centro Vocacional do Arujá no dia 10 de janeiro de 1997 e no noviciado no ano 2000. É isso, Padre? Foi ordenado sacerdote no dia 13 de dezembro de 2014, em Roma. É doutor em Patrística e Patrologia pelo Instituto Patrístico Agostiniano, é isto. E também é mestre em Patrística e Filosofia. Trabalhou com a equipe vocacional, né? Isso. Em Curitiba e na paróquia Santa Edviges também, a nossa paróquia que pertence à nossa forania, aqui em São Paulo, entre os anos de 2012 e 2014. Desde 2020, o Padre Bruno é diretor do Instituto Teológico Maria Mater Ecclesiae do Brasil, né? O seminário onde o Thalisson estuda, ali em Itapecerica da Serra, a cuidado dos padres legionários, onde formam os padres diocesanos de diversas partes do Brasil. Além de professor, o Padre Bruno é prefeito de estudos do seminário também, é conselheiro territorial dos Legionários de Cristo no Brasil também, muita coisa, né? E também é professor dos nossos noviços lá em Itapecerica da Serra, todas as quintas, sextas, também dá aula de patrística para eles. É grego, é professor de latim e grego também, não é? Viu, Maurício? Professor de latim e grego, tá? Pode. Padre, seja bem-vindo, que nós possamos aproveitar bem, que o Espírito Santo ilumine e vamos apostar nessa nossa nova caminhada paroquial, né? Nessa escola de fé. Muito obrigado, Padre, em aceitar o convite, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Então, agradeço de coração pelo convite, em primeiro lugar pela presença de todos vocês aqui. Então, me pediram para falar sobre Santo Agostinho, que de fato, é o autor no qual eu me especializei. O meu doutorado foi justamente sobre os comentários de Agostinho ao livro do Gênesis. Então, é um autor, um escritor, um santo, doutor da Igreja, ao qual eu tenho muito carinho, muito apreço. Eu gostaria de compartilhar nessa noite com vocês um pouco também da minha experiência de caminhada com Santo Agostinho. Sem dúvida nenhuma, acho que todo católico deveria ler as Confissões de Santo Agostinho. É um livro que marca a nossa vida. Existe um antes
e existe um depois da leitura das Confissões de Santo Agostinho, né? Não vou perguntar quem já leu, mas tomara que depois dessa aula inaugural nos dê um pouquinho esse gostinho de querer ler e aprofundar as Confissões de Santo Agostinho. Bom, esse quadro do século XVII, ele resume muito bem, a meu modo de ver, essa pintura da época do Barroco, resume muito bem o que foi Santo Agostinho de Hipona, né? Aqui nós temos a palavra de Deus, que é como uma luz, não se vê bem na imagem, mas ali está escrito em latim, veritas, verdade. Nós vemos a luz da Sagrada Escritura, que ilumina a mente de Agostinho de Hipona e faz arder o seu coração. Agostinho tem o coração na mão, esse coração ardente, que provém tudo da sua contemplação da palavra de Deus, do seu amor à Sagrada Escritura. Mas Santo Agostinho, essa contemplação da Sagrada Escritura, o faz se converter também em um pastor de almas. Nós vemos que ele tem na mão direita uma pena, escrevendo os seus livros, né, com o coração na mão, sempre com o olhar fixo na verdade que provém da palavra de Deus, e ele está revestido com os ornamentos sagrados. Ele está com a capa pluvial, que o sacerdote, o bispo, usa sobretudo na administração do batismo. Portanto, ele, tendo contemplado a verdade que provém das Escrituras, ele anuncia essa verdade através dos seus escritos e também através da administração dos sacramentos, sobretudo do batismo, e ele está também revestido da casula sacerdotal que o bispo, o sacerdote, usa sobretudo para a administração da Eucaristia. Esse é um resumo da vida de Santo Agostinho, né? Se eu não conseguir chegar até o final da palestra, porque sobre Santo Agostinho, eu estou acostumado a fazer um curso inteiro de um semestre, né? Mas eu vou tentar resumir em 50 minutos, 1 hora, um pouquinho, essa experiência de Santo Agostinho, né? É isso que nós vamos encontrar nele. Um homem apaixonado pela palavra de Deus, com o coração na mão, ardente de amor a Deus e amor ao próximo, que serve o povo de Deus através da pregação da palavra, dos seus escritos e através também da administração dos sacramentos, né? E por isso, embaixo depois, nós temos aqui, nós temos justamente ele pisando aos pés, não dá para ler aqui, mas são obras de 3 hereges da época de Agostinho: Pelágio, Celestio e Juliano, que eram 3 hereges pelagianos, né? Ele pisando aos pés, a obra também dos hereges, ou seja, a contemplação da verdade, o faz pregador da verdade de Cristo. Esse foi Santo Agostinho de Hipona. E a vida dele também é muito apaixonante. Quem conhece um pouquinho a vida desse grande doutor da igreja, a coluna da patrística ocidental, Santo Agostinho, sabe que a vida dele também tem muito a nos dizer ainda hoje. De Santo Agostinho, eu trago aqui uma cronologia fundamental da vida dele. Ele nasce no dia 13 de novembro do ano 354, como sabemos a data do seu aniversário de nascimento, porque ele mesmo nos conta num dos seus diálogos, o diálogo sobre a felicidade, o De Beata Vita de Santo Agostinho, que ele escreve esse diálogo filosófico em razão do próprio aniversário natalício. Ele faz um debate filosófico com seus amigos, né? Então, ele nasce no dia 13 de novembro, em Tagaste, norte da África, hoje Algéria. No ano 366
Adolescente, ele vai para a cidade de Madaura, também no norte da África, para estudar, fazer a primeira etapa da sua formação, que era o estudo da gramática, o estudo da literatura. No ano 371, ele vai a Cartago para começar o que seria uma espécie de ensino médio da época, que era o estudo da retórica. Estudar retórica em Cartago. E aqui começa, nesse ano do ano 371, é o tempo, a época que Agostinho começa a se separar de Deus. Adolescente, tinha por volta de 16 anos de idade, longe da família, ele também tem uma experiência triste com o pecado e o afastamento de Deus, e portanto ter tocado na própria pele o mistério do mal, o mistério do pecado. Então, no ano 317, ele vai para Cartago para os estudos de retórica. Do ano 373 a 382 é o período maniqueísta de Santo Agostinho. Falarei um pouquinho sobre o que é o maniqueísmo. Depois ele entra num período de dúvida acadêmica, quando ele começa a ver que os maniqueístas não tinham as respostas para os seus problemas. Ele começa a abandonar o maniqueísmo, mas nem ainda assim ele adere ao catolicismo. Ainda ele tem muitas dúvidas e ele prefere ficar numa atitude cética, de não aderir a nenhuma verdade. Ele se encontra com Fausto, um famoso maniqueu daquela época, que traz para ele uma grande desilusão, né? Porque os maniqueístas diziam: quando chegar esse tal Fausto, ele vai te explicar todas as coisas. Chegou aquele dia, Agostinho conversou com Fausto e ele se deu conta que Fausto era um verdadeiro charlatão. Falava muito bem, tinha uma retórica impecável, mas não sabia muito aquilo que ele mesmo estava falando, né? Então, Agostinho embarca para Roma e depois ele é enviado como orador a Milão, né? No ano 386, ele começa a ler os livros dos platônicos e além, né, de ler os livros dos platônicos, ele frequenta as homilias de Ambrósio de Milão. E pouco a pouco vão caindo os preconceitos que ele tinha contra o catolicismo, contra a religião, né? E ele se decide abandonar tudo, se converter a Deus, e ele se retira com a mãe, Mônica, Santa Mônica, com os amigos, para uma espécie de propriedade rural em Cassiciaco, um lugar rural perto de Milão. Ainda os estudiosos não sabem muito bem onde é esse lugar. Tem duas cidades na Itália que disputam o lugar dessa Cassiciaco, mas era uma propriedade rural de um amigo de Agostinho, que emprestou para que ele vivesse uma espécie de vida monástica, uma vida intelectual ali junto com seus amigos. No ano 387, ele volta a Milão e recebe o batismo no dia 24 de abril. Dia 24 de abril, no calendário, digamos assim, já não está na atual reforma do calendário, mas se celebrava antigamente o dia 24 de abril com o batismo de Santo Agostinho, né? Assim, coincidentemente ou não, o dia da providência, eu também fui batizado no dia 24 de abril. Você vê que já desde o batismo, Deus me tinha preparado, né, na sua divina providência, esse encontro também com Santo Agostinho, né? No ano 391, ele é ordenado, ele volta para a África depois do batismo, ele é ordenado na África presbítero, e por volta desses anos aqui, 395, 397, vem a ordenação episcopal. A vida de Santo Agostinho, a gente pode dividir em 3 períodos, os seus escritos. Escritos do período antimaniqueísta, que vai
desde a sua conversão, do ano 388, até por volta do ano 400. A maioria dos livros de Agostinho desse período é contra a doutrina dos maniqueus. Falaremos um pouquinho o que são os maniqueístas, né? Depois ele tem um período do ano 400 ao 414, que a maioria das obras de Agostinho é contra os donatistas, que era um grupo cismático do norte da África. Também falarei um pouquinho sobre os donatistas. E, finalmente, quando o perigo dos donatistas já estava debelado, Agostinho se dedica a combater o erro dos pelagianos, que vai aproximadamente do ano 412 a 430, o ano da sua morte. Agostinho escreve muito contra os pelagianos, e aí é onde ele desenvolve o tema da graça, né? Em cada um desses períodos, Agostinho vai desenvolver um tema teológico e filosófico muito importante. No período contra os maniqueus, Agostinho vai desenvolver o tema do bem e o tema do mal. Okay? Ele faz um profundo estudo sobre o tema do bem, a origem do mal, etc. Né? No período antidonatista, do cisma dos donatistas no norte da África, Agostinho vai desenvolver, sobretudo, uma teologia eclesiológica, a noção de igreja e a noção de sacramento, sobretudo o sacramento do batismo, contra os donatistas. Nós veremos por quê. E, finalmente, no último período, contra os pelagianos, Agostinho fala muito sobre o tema da graça, que tudo é graça. Os pelagianos dizia que o homem podia se salvar só com as próprias forças. Agostinho diz não. Quem nos salva é a graça de Cristo. A graça tem o primado. Tudo é graça de Deus. Até o meu querer ser santo é obra da graça. Tudo é dom de Deus, é obra da graça. E ele morre no ano 430 em Hipona. Tem essa página aqui, augustinos.it, em italiano, mas também tem em vários outros idiomas, francês, espanhol, inglês, alemão, com as obras completas de Agostinho aqui disponíveis na internet. Em português, infelizmente, não temos tudo de Agostinho traduzido, né? Infelizmente, ainda se necessita muito. Tem muito ainda para fazer para que o auditório de língua portuguesa possa ter mais contato com as obras de Santo Agostinho, né? Nesse encontro nós vamos ver aqui uma síntese, né? Que Agostinho, ele teve uma primeira formação familiar, a infância, os primeiros estudos, as amizades boas e más da adolescência, a sua juventude, as suas ambições, o seu ambiente sociocultural, Roma, África, o seu magistério como uma pessoa letrada e um rétor, um orador, e depois um profissional desenganado, né, com a retórica, com as ambições da sua vida, e a sua formação cristã, um cristão de IBGE, que a gente pode chamar, né? Um católico de IBGE. Sou católico, mas você vive a tua fé? Ele também era uma espécie de cristão de IBGE, né? Depois ele virou de cristão de IBGE, um cristão ilustrado, passou por um período, sobretudo nas suas primeiras obras, a gente nota nos diálogos filosóficos de Agostinho, se vê que ele quer realmente, ele tem um sincero desejo de conversão, mas ainda tem esse substrato, né, esse telão de fundo da sua formação intelectual filosófica. Depois um cristão também que foi maniqueísta até o encontro com Jesus, né? Bom, para conhecer Santo Agostinho e esse grande doutor da igreja, sem dúvida nenhuma, a obra principal
é o livro das Confissões, que é uma obra mestra da literatura universal, do ponto de vista da literatura. Qualquer literato se dobra diante da grandeza do livro das Confissões de Santo Agostinho. Do ponto de vista mínimo, que é literário, ele é um grande escritor, Agostinho de Hipona, Só por esse aspecto já valeria a pena ler as Confissões de Santo Agostinho, porque é uma obra importantíssima da literatura universal. Mas não somente isso, as Confissões de Santo Agostinho é uma obra mestra da espiritualidade. Santa Teresa de Jesus, os grandes místicos da igreja se espelharam nas Confissões de Santo Agostinho. Para que vocês tenham uma ideia, Santa Teresa de Jesus, no livro das Moradas, se não me equivoco, na Morada 4ª, cita precisamente o livro 10º das Confissões de Santo Agostinho. Grandes doutores medievais se espelham, grandes bispos, grandes missionários, grandes poetas estão inspirados também no livro das Confissões de Santo Agostinho. É um livro que realmente deve ser um dever de casa para todo cristão, independentemente se ele é católico ou não, mas eu diria um católico ainda muito mais, ler as Confissões de Santo Agostinho. É um livro que tem filosofia, tem espiritualidade, tem teologia, tem literatura e, sobretudo, tem ali o coração de Santo Agostinho, a sua vivência, a sua conversão. Aqui eu cito um texto de Petrarca, grande poeta italiano, praticamente contemporâneo, um pouquinho posterior a Dante Alighieri. Petrarca, um grande poeta, para que vocês tenham uma ideia, Camões, ele era petrarquista, ele imitava os sonetos de Petrarca, Camões é um grande petrarquista, imita o estilo de Petrarca, Petrarca se converteu lendo as Confissões de Santo Agostinho, Ele diz assim, eu tenho o texto da carta aos familiares dele, é a carta 4, está em italiano, diz... chiusi il libro adirato con me stesso, poiché ancora ammiravo le cose terrestri, proprio io che già in precedenza avrei dovuto imparare dai filosofi pagani stessi che nulla è ammirabile ad eccezione dell'anima. Ou seja, o que aconteceu aqui com Petrarca, Francisco Petrarca? Ele foi fazer uma caminhada na montanha, levou o livro das Confissões de Santo Agostinho. Porque Petrarca era um grande latinista, gostava do estilo do latim de Santo Agostinho. Ele leva o livro de Santo Agostinho para a montanha, para ver a beleza daqueles vales, aqueles rios, aquelas cascatas. E em determinado momento em que Petrarca estava contemplando a criação, a beleza da criação, ele abre o livro das Confissões de Santo Agostinho e cai um trecho que Agostinho diz praticamente isso. Os homens sobem altas montanhas, caminham imensos vales, procuram a beleza do mar, a beleza do céu, a beleza do oceano e esquecem da beleza da própria alma. Então, essas palavras do livro das Confissões de Santo Agostinho foi como um raio no coração de Francisco Petrarca, Então, por isso ele diz, eu fechei o livro das Confissões, irado, bravo comigo mesmo, visto que eu ainda admirava as coisas terrestres, precisamente eu, que já precedentemente deveria ter aprendido dos filósofos pagãos, que nada é mais admirável do que a nossa alma, a beleza da nossa alma. Agostinho, ele nos vai levar para o nosso próprio interior. Esse foi o caminho de Santo Agostinho. Ele saiu do mundo exterior para encontrar a Deus no seu interior e transcendeu o próprio interior para encontrar-se com Deus.
Esse livro das Confissões de Santo Agostinho, ele confessa a Deus a própria vida, os próprios pecados e a ação de Deus na sua história. Ele escreveu, sendo já bispo, entre os anos 397 e o ano 400. O que significa confissão? Agostinho, no comentário aos Salmos, em narrações em Psalmos, em narrações em Psalmos, e no Sermão 68, ele fala que confessar significa duas coisas: acusar os teus próprios pecados e louvar a Deus, Porque no latim confessio, confiteor, significa as duas coisas, No Evangelho, por exemplo, que Jesus diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos. Esse eu te louvo, no latim é confiteor. Eu te confesso, ó Pai, ou seja, eu te louvo. E o confiteor é o ato que nós fazemos também ao início da Santa Missa. O sacerdote diz: confessemos os nossos pecados. E nós dizemos: confiteor Deo onipotente, confesso a Deus Todo-Poderoso. Então, confissão significa as duas coisas: eu acuso os meus pecados, e quando eu acuso os meus pecados, louvo a Deus. E quando eu louvo a grandeza de Deus, eu reconheço a minha miséria, a minha pequenez, a pequenez dos meus pecados, Por isso, Agostinho diz que confessar é sempre louvar a Deus. Quer tu confesses os teus pecados a Deus, quer tu louve diretamente a Deus, tu estás sempre louvando a Deus. Isso é uma confissão, e é o que ele faz nesse livro. Agostinho vai narrar a sua vida de pecado, como ele se afastou de Deus, e ao mesmo tempo ele vai louvar a Deus, porque Deus o resgatou do mal, da morte e do pecado. Qual é a finalidade do livro das Confissões? Implicar o leitor no louvor. E é de fato, todo aquele que lê o livro das Confissões, ao final está sempre louvando a Deus por tudo que ele fez na vida de Agostinho. E nós também nos sentimos reconhecidos na vida de Agostinho. Algumas dicas de leitura, de como ler, porque tem capítulos que não são fáceis, hein? Eu não digo que é um livro fácil, totalmente fácil. É um livro maravilhoso, bonito, cheio de espiritualidade, mas não é um livro fácil em muitos momentos. Pois uma dica é lê-lo nesse binômio de viagem-repouso. Agostinho sempre está caminhando, está como peregrino, viajando, peregrinando rumo ao repouso, rumo a Deus, buscando continuamente o repouso. Tu nos fizeste, Senhor, para ti, e o nosso coração está inquieto, até não repousar em ti. Agostinho, em cada página do livro das Confissões, está procurando descanso no coração de Deus, porque ele viveu uma vida atribulada por causa do pecado, por causa do afastamento de Deus. Outra dica de leitura, uma chave de leitura, é ver e ler as Confissões, também nesse binômio, um desejo de conhecer a Deus e conhecer a alma. No livro dos Solilóquios, Agostinho pergunta para si mesmo, ele está conversando com ele mesmo, é a razão de Agostinho conversando com Agostinho. A razão lhe pergunta: o que queres conhecer? E Agostinho diz: eu não quero conhecer nada além de Deus e da alma. Conhecer Deus e conhecer a alma. E conhecer a Deus é o que ele tenta fazer também no livro das Confissões, louvando a Deus, e conhecer a própria alma, as suas próprias misérias, os pecados, no qual ele se lançou e ele caiu e mergulhou numa multidão imensa de pecados. É interessante o livro das Confissões. Isso aqui é uma teoria um pouco nova, não está ainda muito comprovada, não tem muitos estudos sobre isso,
Mas eu lembro um professor meu lá em Roma, no Instituto Patrístico Agostiniano, ele defendia muito essa teoria, e eu acho que algo de verdade tem, né? Os 9 primeiros livros das Confissões, que narram a vida passada de Agostinho, têm uma estrutura circular, onde o primeiro livro tem o mesmo tema do 9º livro, né? 1 mais 9, 10, né? O segundo livro das Confissões de Santo Agostinho tem o mesmo tema do livro 8º, e assim sucessivamente. O terceiro tem o mesmo tema do 7º, o 6º tem o mesmo tema do 4º, e o 5º e o 10º servem como eixo central, como um giro copernicano na vida de Santo Agostinho, né? Por exemplo, o livro 1º fala da sua infância e de um desejo do batismo. O livro 9 vai falar do batismo, da recepção do batismo. O livro 2 fala do desencadeamento das paixões juvenis em Agostinho, da luxúria, do pecado, do roubo, do engano. Esse é o livro 2. E o livro 8º é o livro do desprendimento das paixões, quando Agostinho se liberta das paixões da carne e das paixões do mundo. O livro 3º fala do encontro de Agostinho com o livro de Cícero, o Hortêncio, que o incentiva à busca da sabedoria. O livro 7º vai falar do encontro de Agostinho com o livro dos platônicos, que o tira do erro dos maniqueístas. O livro 4º fala dos maniqueístas, como ele caiu nas mãos dos maniqueístas, e fala dos amigos que o afastaram de Deus. O livro 6º vai falar como ele vence o maniqueísmo através das homilias de Ambrósio, né? e a ajuda dos amigos, e fala dos verdadeiros amigos que o levaram até Deus, né? Então, os 9 primeiros livros das Confissões têm uma estrutura tipo plotiniana, né? Plotino, filósofo Plotino. Bom, para entender Agostinho, o seu pensamento, como eu digo, nada melhor do que ler as Confissões, né? Eu quero então apresentar aqui uma introdução ao livro 1º das Confissões de Santo Agostinho, né? Alguém pode se perguntar: padre, eu quero ler as Confissões de Santo Agostinho. Bom, vamos fazer uma introdução, livro a livro, e assim a gente vai conhecendo também o que pensava e o que fez Agostinho na sua vida. Então, o livro 1º narra o início da sua vida, a sua infância. Ele fala também da inveja nas crianças, né? Às vezes é normal, né? Por exemplo, os 2 irmãozinhos estão brincando, de repente um irmãozinho tem lá um brinquedo diferente do outro, o outro vê o irmão brincando, quer pegar o brinquedo do outro, né? Então, ele está falando que já nas crianças tem essa propensão, né, ao egoísmo, a dizer mentiras, né, ao mal, a enganar, e também a desobedecer os pais, né? Agostinho ele está refletindo por que ele caiu no mal, por que ele caiu no pecado. Justamente porque nós estamos feridos, né? Vocês vão aprofundar depois, estudando o catecismo da Igreja Católica, o tema do pecado original. A criança, ela é inocente, ela é pura, mas ainda assim na sua pureza, ela tem uma propensão ao mal e ao pecado. Ela está ferida pelo pecado original, que não é um pecado pessoal. Ela não tem nenhum pecado pessoal, a criança, né? Ela é inocente, ela é pura, mas ela tem um pecado contraído, que ela contraiu uma propensão ao pecado, a desobedecer, a mentir para os pais, a querer ser o centro das atenções, a pensar só nela, etc, né? Agostinho faz uma reflexão também sobre a infância. E como ele não gostava
de estudar a gramática quando era criança. Ele gostava, porque na paideia antiga, na educação antiga, era muito uma educação literária. Você aprendia a ler, a escrever, a somar, lendo Virgílio, lendo Homero, lendo os historiadores antigos, lendo fábulas, né? E ele dizia que ele não gostava de aprender gramática, ele gostava muito de ficar escutando as fábulas dos poetas, né? As historietas, as anedotas que contavam. Porque ele estava falando dessa propensão ao mais fácil, ao agradável. Essa é uma síntese do livro primeiro e termina, Agostinho, na sua infância, ele caiu enfermo e ele mesmo pede para a mãe Mônica, né, Santa Mônica, pede o batismo. Só que Mônica, com muita prudência, falou, não, vamos esperar, quem sabe essa doença não é mortal, né? E não levou Agostinho para receber o batismo ali na infância. Interessante que no finalzinho, Agostinho fala da beleza que teria sido para ele ter recebido o batismo sendo criança. Ele acha, Agostinho, aqui nesse livro, que ele não teria caído no pecado como ele caiu, se ele tivesse recebido o batismo sendo criança, né? Porque no cristianismo primitivo, quando você recebia o batismo, e de fato deveria ser assim também hoje, né? Mas significa um compromisso com a santidade. Quando, por exemplo, alguém recebia o batismo, ele abandonava a carreira civil, abandonava a vida pública e vivia uma vida de retiro, de oração, de penitência, de silêncio. A maioria dos conversos faziam isso, né? Implicava uma vida de santidade. Ele diz que ele gostaria de ter recebido o batismo na infância, mas Mônica não levou ele ao batistério nesse momento. Depois, o livro segundo é o livro das paixões. Agostinho tinha já por volta de 16 anos. Quando ele vai para Cartago, por volta do ano 300, 371, né? Sempre as datas podem variar um ano para cima, um ano para baixo, né? Ele narra o fruto do pecado. Por exemplo, ele sendo adolescente, com os amigos, ele rouba umas peras de um vizinho, mas não para, digamos, matar a fome. Ele falava que no quintal da casa dele tinha peras melhores, mas ele rouba pelo prazer de fazer o mal, né? Pelo gosto do mal. Então, aí ele vai falar também um pouquinho de como era a educação antiga, o ensino básico, chamado de ludus magistri, né? A aula do mestre, onde se aprendia a ler, a escrever, a calcular. Depois uma espécie de ensino quase médio, né? Que era o ludus grammatici, a aula do gramático, onde se aprendia literatura clássica, as fábulas, né? Lia os poetas, etc. E finalmente, que seria uma espécie de ensino médio hoje, o ludus rhetoris, onde se lia a obra dos oradores famosos, sobretudo Marco Túlio Cícero, mas se lia também um pouco de filosofia. Aí Agostinho, ele fala também da concupiscência dos olhos, a curiosidade de querer saber só por saber, sem referência a Deus. E ele termina, né, ele conclui o livro segundo falando sobre a ordem do amor, que é importante que nós ordenemos o nosso coração. Ele fala, ninguém pode passar sem amar. Todos nós amamos algo. Qual é a origem do pecado? É que nós amamos mal. Amamos de modo desordenado, sem uma ordem do amor. Agostinho vai insistir muito que Deus ordenou no coração dele o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Deus ordenou nele o amor, né? E ele cita o texto do Cântico dos Cânticos,
mas na versão Vulgata, né, da Bíblia Vulgata, da Bíblia dos 70, que diz: ordinavit in me caritatem, né, ordenou em mim a caridade. Depois o livro terceiro, que é muito importante, onde ele ainda está em Cartago, e fala dos diversos amores. Nesse tempo, Agostinho se une a uma mulher, né, em concubinato, né, uma união livre com uma mulher, da qual ele tem um filho Adeodato, que depois vai receber o batismo com ele também, né? Pai e filho recebem depois juntos o batismo, filho de Agostinho, Adeodato, né? Ele fala dos amores carnais que nessa época ferviam no seu coração, o amor também dos espetáculos, né? Gostava sobretudo do teatro, dos espetáculos fúteis, frívolos da época de Agostinho, e diversas ambições do coração dele. Sobretudo, ele tinha muito desejo de fama, ele queria ser um orador famoso, e também o desejo do dinheiro, queria ser rico, né? Aí é quando ele lê esse livro do Hortênsios de Cícero, que é um livro perdido. Nós não temos esse livro, sabemos que Cícero escreveu, mas é um livro que se perdeu. Provavelmente esse Hortêncio de Cícero era uma introdução à filosofia, porque Agostinho, quando lê esse livro, ele sente que ele deve buscar a sabedoria, né? Filosofia significa amor pela sabedoria, né? Philos, amigo, amor, Sofia significa sabedoria, é o amor pela sabedoria. E a partir desse momento, Agostinho se sente inclinado a buscar a sabedoria onde quer que ela esteja. E o que faz imediatamente Agostinho, depois de ler o Hortêncio de Cícero? Ele fala no livro terceiro que ele vai diretamente para as Sagradas Escrituras. Ele pega em mãos a Bíblia e começa a ler. Só que ele se decepciona com a leitura das Escrituras. Por quê? Ele era um professor de gramática, um professor de retórica, que tinha um latim impecável. De repente ele pega o latim da Bíblia, todo mal feito, mal construído, né? Aquele latim sofrível das Sagradas Escrituras, e ele se decepciona de encontrar a sabedoria nas Escrituras. E ele faz a reflexão que a sabedoria das Escrituras é tão profunda que a sabedoria sabe se humilhar, ao ponto de estar naquele texto tão simples, que até a pessoa mais rude, mais simples, mais humilde, pode ler e ter acesso, né? E eu, que era um filósofo soberbo, não tinha a chave para abrir os segredos da Sagrada Escritura, né? E ele se lamenta de, naquela época, ser muito soberbo e não ter a chave da humildade para poder entender e saborear a beleza das Sagradas Escrituras, né? Então o que ele faz? Ele se decepciona da leitura das Sagradas Escrituras e cai nas mãos dos maniqueus, okay? Ele se encontra com os maniqueus. Os maniqueus eram um grupo pseudo-cristão, eles se diziam cristãos, mas era pseudo-cristão, fundado por um tal Manes, na região da Pérsia, né? Esse Manes, ele fez uma mistura, uma síntese de cristianismo, judaísmo e zoroastrismo. Imagine, não podia sair nada de bom daí, né? Uma síntese dessas três coisas: Zoroastro, o judaísmo e o cristianismo, né? Mas o cristianismo de Manes era um cristianismo gnóstico, pior ainda, né? Para piorar as coisas, muito gnóstico, né? Em síntese, o que acreditavam os maniqueus, ou maniqueístas, né? No português eu já encontrei escrito das duas formas, né? Maniqueísta ou maniqueu. Eles acreditavam na existência de dois princípios eternos: o reino do bem
e o reino do mal, okay? Que são eternos. E para os maniqueus, bem e mal existem sempre existiram o bem e o mal, são eternos, né? E são infinitos ambos, né? Em um determinado momento, o reino do mal invade o reino do bem, faz uma batalha pré-cósmica, um pouco da mitologia dos maniqueus, uma batalha pré-cósmica antes da criação do mundo, e da mistura do bem e o mal dá origem ao mundo como nós conhecemos hoje, né? Então os maniqueus tinham uma mitologia absurda. Eles diziam, por exemplo, que tudo que era verde, né, e que tinha raízes, estava grudado na terra, como as árvores, as plantas, era proveniente do Deus bom, do princípio bom. Por isso eles se alimentavam sobretudo de legumes, de frutas, né? E ele dizia que tudo o que se desprendia da terra, né, era solto da terra e caminhava como os animais e os homens, era proveniente sobretudo do Deus mau, né? Do Deus mau. E por isso os maniqueus evitavam comer carne, porque eles diziam que se você comesse carne, você ingeria parte desse Deus mau, do princípio mau, né? Bom, e depois eles tinham muitas outras coisas, mas os maniqueístas, em síntese, eles eram dualistas. Existe o mal e existe o bem. Mentalidade dualista. Agostinho depois vai se dar conta que o mal não existe. O mal não é uma substância, não é um ser, é uma ausência, né? Nós poderíamos dizer que o mal é uma eficiência, mas não é um ser, não é algo. É uma falta de algo, é como a escuridão, né? Ninguém consegue produzir a escuridão. Eu posso retirar a luz de um ambiente, mas produzir escuridão é impossível, né? A gente pode retirar a luz. É um pouco como o frio, né? Não podemos produzir frio, podemos retirar o calor do ambiente, do ar, etc., né? Então, o frio nada mais é do que a ausência de calor, a escuridão, a ausência de luz. O mal físico, não, digamos assim, o mal ontológico é uma ausência de um bem devido. Ele vai depois se dar conta mais para frente disso, né? No final do capítulo 3, Mônica tem um sonho que Mônica viu, né, que o filho já estava unido com uma mulher, uma união livre, tinha entrado nessa seita dos maniqueístas, né? E Mônica não parava de chorar e pedir a Deus, né, que convertesse o coração do seu filho, né? E ela tem um sonho na noite, que ela vê o filho dela todo alegre, né, caminhando pelos campos, e uma voz diz, e Mônica como que aprisionada em um quadrado, né, de pé sobre um quadrado, e a voz lhe diz que onde ela está, o filho dela também vai estar, né? Então, depois quando ela acorda, ela conta o sonho a Agostinho. Agostinho ri da mãe, né? Dá risada da mãe. Agostinho às vezes era cruel, né? Muitas vezes. Ele dá a risada da mãe e diz, olha, viu? O sonho está dizendo que você vai ser maniqueísta como eu. E Mônica corta de imediato. Agostinho fala, não foi isso que eu vi no sonho. O sonho dizia que onde eu estou, você vai estar um dia. E Agostinho ficou assim petrificado com esse sonho de Mônica, e termina assim o livro 3. O livro 4 nos fala sobre o maniqueísmo. É um livro bem difícil de ler, porque é muito filosófico, vai falar muito sobre o mal, o que é o mal, né? Que não é uma substância, que não é um ser, é uma ausência, é uma privação de um bem, etc., né? Vai falar sobre o tema do bem. Ele vai filosofar muito no livro 4, é um dos livros mais difíceis de ler, né? Mas tem uns capítulos belíssimos, o livro 4, onde ele fala da morte de um amigo, né? Um amigo que ele amava de modo muito desordenado, né? E como que a morte desse amigo causou uma depressão profunda em Agostinho naquela época, né?
ele escreve um livro, hoje perdido, durante essa etapa da sua vida, sobre a beleza e o conveniente, de pulcro et apto, sobre o belo e o conveniente. Agostinho não crê nas artes adivinhatórias, ele diz, mas pratica a astrologia. Ele cai também na astrologia. Agostinho depois, ele vai, uma vez convertido, ele vai combater realmente a astrologia. Por que ele cai na astrologia? Porque na antiguidade a filosofia estava muito unida à astronomia. Os filósofos, Aristóteles, têm livros de astronomia. E na antiguidade a astronomia estava muito conectada com a astrologia. Se vocês pegam, por exemplo, as obras de Isaac Newton, Newton tem mais obras de astrologia do que de ciência realmente. Você pega as obras de Newton, obras completas, você vê que ele é mais astrólogo do que cientista. Newton, o grande Newton, que é grande cientista. Porque antigamente estava muito misturado astrologia com astronomia. E ele lê também as categorias de Aristóteles e outros livros filosóficos e científicos nessa época. Bom, é um livro quarto, é um livro difícil de ler. Livro quinto, que é o livro da mudança. Agostinho se encontra com Fausto, que era um bispo da seita maniqueia, que era um grande orador, falava muito bem. E Agostinho já tinha muitas dúvidas sobre a origem do mal. De onde vem o mal? Porque aquelas fábulas dos maniqueus, que dizia que houve uma guerra pré-cósmica, que se misturou o reino do bem com o reino do mal, ele não digeria bem isso, Era um jovem inquieto, muito inteligente. E ele se perguntava, de onde vem o mal? Essa fábula não é convincente dos maniqueus, E ele já estava lendo também livros de filosofia. E, portanto, aquela explicação dos maniqueus não era suficiente. E ele coloca as suas perguntas para Fausto. E Fausto não sabe responder. Então ele se decepciona de uma vez por todas com o maniqueísmo e decide abandonar a África. Porque os amigos dele dizem, olha, se você quer ter fama e você quer ter dinheiro, você tem que sair da África e ir para Roma. Então ele abandona a África num episódio também muito belo, mas muito cruel também de Agostinho, onde ele engana a própria mãe. Mônica percebe, com aquela intuição materna, que o filho está tramando algo. E era já de noite, Agostinho fala para a mãe, olha, eu vou lá até o porto para me despedir de um amigo que está indo de viagem. E Mônica falou, não, eu vou contigo. Mas Mônica, como era muito piedosa, perto do porto, diz Agostinho, que tinha uma igreja dedicada a São Cipriano de Cartago, o grande bispo da África, São Cipriano. E Agostinho diz para a mãe, fica ali rezando, eu vou cumprimentar meu amigo rapidinho, já volto, E deixa a Mônica rezando na igreja de São Cipriano, enquanto Agostinho sobe no barco e vai embora e abandona a mãe. A mãe em lágrimas, em prantos, ali na beira da praia, chorando o filho ingrato que a abandona. E Agostinho diz que Mônica pedia a Deus que o filho não partisse. Só que Deus, tapando os ouvidos a essa súplica material, vamos dizer assim, de Mônica, ouviu a súplica mais profunda de Mônica, que era ver o filho já cristão convertido. Em Roma, Agostinho, ele começa a dar aulas também. E o prefeito da cidade de Roma, Símaco, ele era grande inimigo do bispo de Milão. Símaco era um pagão e grande inimigo do bispo de Milão, Ambrósio. E o prefeito de Roma tem uma genial ideia, segundo ele. Diz, bom, aqui eu tenho um grande orador, Agostinho, fala muito bem o latim, se desenvolve bem em público. Vou mandar esse
orador que é maniqueísta, não é católico, vou mandá-lo a Milão para que seja uma espécie de espinho contra Ambrósio. Então, e Agostinho ele reflete dizendo: Deus se serve até de homens maus e da maldade dos outros para nos levar até Ele. Tudo está ordenado pela providência de Deus, né? Então Símaco queria fazer o mal a Ambrósio. Na verdade, o que Símaco fez, colaborou com a divina providência para a conversão de Agostinho. Então Símaco manda Agostinho para pregar na corte de Milão. Naquela época o imperador já não vivia mais em Roma, vivia em Milão. Então Agostinho é nomeado o pregador da corte milanesa. E ali ele começa a escutar as pregações de Ambrósio, né? Porque ele fala, bom, ali tem alguém que é um grande pregador da palavra, eu quero ouvir. E ele começa a escutar as pregações de Ambrósio, e Agostinho vai falando que todos os seus preconceitos contra o catolicismo começam a entrar em crise. Ok, o livro sexto, ainda em Milão, que é o encontro com Ambrósio, né? Mônica também chega a Milão e obedece a Ambrósio, né? Mônica tinha um costume na África de levar para a sepultura dos mártires um pouquinho de vinho e uma espécie de empanada, né? Um tipo de pãezinhos assim, que levava para celebrar os mártires. Mas Ambrósio tinha proibido por causa do paganismo, que ainda estava em voga, né? E Mônica obedece a Ambrósio. Ali ele começa a superar os preconceitos contra o cristianismo e aderir cada vez mais à fé da igreja, né? Agostinho, ele fala que ele descobriu que para você aprofundar no conhecimento, tem duas autoridades para aprofundar no conhecimento: a autoridade da razão e a autoridade de Cristo e da igreja. Tem duas autoridades, né? Vamos dizer assim, 2 pontos de apoio para conhecer a verdade. Em outras palavras, a razão e a fé. Temos essa encíclica belíssima do Papa São João Paulo II, a Fides et Ratio, que fala justamente sobre a necessidade da fé e da razão. O Papa João Paulo II diz que fé e razão são 2 asas que nós temos para voar ao encontro da verdade. Agostinho queria demonstrar tudo só com a razão. Agora ele se dá conta que para conhecer a verdade profunda, ele também precisa crer em Cristo, crer naquilo que a igreja ensina como verdadeiro, como revelado. Depois Agostinho tem um encontro com um bêbado, né? Aqui ele fala muito do tema da felicidade. Ele, né, famoso professor, intelectual, e vivia angustiado. De repente ele vê lá um bêbado com uma garrafa de vinho, todo feliz, e ele fala: onde está a felicidade? O que é a felicidade? E ele faz uma reflexão belíssima sobre o tema da felicidade. Depois entra em cena, nesse livro aqui, os amigos de Agostinho, que o vão levando para Deus, né? No livro 4, ele fala desse amigo que ele amava de modo muito desordenado, que quando morreu parece que o mundo acabou, ele caiu numa depressão profunda. Agora ele fala dos amigos que o levam a Deus. Agostinho então, movido pelos pedidos de Mônica, se separa da mulher que ele viveu quase 10 anos com essa mulher, né? Que teve um filho com ela. Se separa de uma mulher, mas se une com outra, uma segunda, né? E termina assim o livro 6. O livro 7 é a leitura dos livros dos platônicos. Agostinho fala sobre o problema do mal, né? Ele está tentando descobrir, ele fala assim: por que o mal que nós sofremos
Ou melhor, o mal que nós fazemos é o verdadeiro mal, e o mal que nós sofremos, que nós padecemos, provém de um justo desígnio de Deus. Ou seja, existem dois tipos de males. O mal que nós cometemos, ou seja, o mal de culpa, o mal do pecado, que ele fala, esse é o verdadeiro mal. E existe o mal que nós sofremos, quando alguém nos injuria, quando alguém nos maldiz, quando alguém faz algo mal contra nós, né? Ou com algum mal físico, algum mal psíquico que nós padecemos. É um mal, mas não sendo o mal do pecado, na verdade não é o verdadeiro mal, né? O mal, ele faz essa distinção, que depois vai virar clássica, entre mal de culpa e mal de pena. Okay? Ou seja, o mal de culpa provém da liberdade humana, ou seja, o pecado provém da liberdade humana. Já o mal de pena provém de um justo desígnio de Deus, né? Um justo desígnio de Deus. Agostinho depois rejeita também a astrologia e se encontra com o livro dos platônicos e entende que toda a criação é boa, não é como os maniqueus pensavam, que tem uma mistura de bem e de mal nas coisas. Não, Deus criou e eis que tudo era muito bom. Tudo que Deus faz é bom. Deus é a suma bondade e Ele só pode fazer coisas boas. Deus não é o criador do mal, não é autor do mal. O mal provém da desordem da nossa vontade, né? Do pecado, da ferida do pecado original. Né? E lendo esses livros, ele se dá conta da existência de seres incorpóreos e de que existe uma harmonia no universo. Sim, sim. Sim. O mal vem do justo, são palavras de Agostinho, né? São palavras de Agostinho. Vem de um justo desígnio de Deus, um justo juízo de Deus. São males. Sim. Então, em ti é livre-arbítrio. Sim. Exato, ou seja, só que tem aí uma distinção. Uma coisa que é desígnio de Deus porque Deus quer e outra porque Deus permite. Ou seja, ou é por vontade volitiva de Deus ou por vontade permissiva de Deus. Ok? Então, por exemplo, o mesmo Sócrates, né, no livro do Górgias, ele fala, é melhor a gente sofrer a injustiça do que praticar a injustiça. Né? Então, o mal de culpa, o mal de culpa é aquele que nós praticamos, ok? O mal de pena é um ato, digamos assim, de justiça. Por exemplo, vamos lá, o nosso Código Penal brasileiro, né, estabelece determinadas penas a determinados crimes, ok? Então, por exemplo, a pessoa que cometeu um homicídio vai ser penalizado de tal forma, ok? Todo ordenamento jurídico tem uma parte penal, é normal no direito civil, né? Nos estatutos jurídicos. A pena que o delinquente sofre é um bem, porque vai tentar reparar a justiça que foi ferida pelo delinquente, né? Claro que ninguém gosta de sofrer uma pena, aí é um pouco o que o senhor vai nessa linha, né? Não, o que o senhor diz tem toda a razão, né? Mas, ou seja, Agostinho aqui, o que ele estava... aqui a questão é tentar entender Agostinho, ok? O que ele estava aqui sofrendo? Ele pensava que o mal era, digamos assim, uma essência, ok? Ele se deu conta que é uma eficiência, não é uma essência, porque Deus, tudo que Deus criou é bom. Eis que Deus só pode fazer o bem. Inclusive quando a gente fala, né,
que alguém sofre o mal de culpa, de pena, na verdade está restituindo uma justiça que foi danificada, que foi ferida. Eu sei que é um tema muito espinhoso, muito difícil de entender o tema do mal, porque é um tema filosófico perene. Hoje em dia ainda, os filósofos se debruçam sobre o tema do mal, ok? Porque é realmente uma coisa que nos move o nosso coração a pensar o que é o mal. Mas, digamos, Agostinho, o que ele chega, qual é a conclusão que ele chega? Que todo o universo é bom, ok? O mal que nós vemos, o mal físico, vamos dizer assim, é uma privação de um bem devido, e se não existe um bem, o mal não pode existir, né? Por exemplo, exemplo banal, mas o mal da cegueira existe porque existe a visão, que é um bem, né? Quando eu perco esse bem devido, um mal físico nesse caso, né? É diferente o mal moral, né? O mal moral é outra coisa, mas Deus criou todas as coisas boas, né? E Agostinho não somente fica com o livro dos platônicos, né? Quais eram os platônicos que ele lia? Era sobretudo os neoplatônicos. Algo de Plotino ele leu, talvez não muito, mas sobretudo Porfírio de Tiro. Era o autor que ele mais lia, que ele mais conhecia, que estava no ambiente lá de Milão. Porfírio de Tiro, que foi discípulo direto de Plotino, né? Que era também um escritor anticristão, né? Porfírio, no livro da Cidade de Deus, no livro 10º da Cidade de Deus, Agostinho vai dialogar muito com o pensamento de Porfírio de Tiro, né? Bom, esse é o livro 7º. Os autores falam que o livro 7º é o livro da conversão intelectual de Agostinho. Só que ainda falta uma coisa, que para mim é o livro mais importante das confissões. Bom, o livro 8º e o livro 10º, né? Mas o livro 8º, que vamos ver agora, brevemente, hoje estou me alongando muito, não queria ser tão longo assim. Agostinho, ele se dá conta intelectualmente da verdade da fé, que nós temos a autoridade da razão e a autoridade de Cristo, que são duas asas que nos levam ao conhecimento da verdade. Só que ele não sente força para abraçar essa verdade. Ele vê o bem, vê a beleza, vê o amor, só que ele não tem força moral para abraçar o bem, a verdade e o amor. Faltava algo na vida dele. A vontade ainda estava ferida pelo pecado, né? A inteligência estava perfeita. Agostinho sabia o que era o certo, mas não tinha força para abraçá-lo, né? Essa é a nossa experiência também. Muitas vezes a gente vê, né? Falei, ai caramba, eu sei que eu não posso fazer isso, mas vou lá e faço, né? A gente faz, por quê? A vontade está debilitada. O que libertou Agostinho das suas paixões? A vida dos santos. Nesse livro 8º, ele, cheio das suas dúvidas, ele vai visitar um presbítero da cidade de Milão, chamado Simpliciano, São Simpliciano, que depois vai substituir Ambrósio como bispo de Milão, São Simpliciano. Interessante, esse santo aqui foi catequista de dois grandes doutores da igreja. Foi catequista de Ambrósio e foi catequista de Agostinho de Milão, né? E depois ele mesmo, já velho, já idoso, Ambrósio tinha morrido, substituiu Ambrósio na sede de Milão, né? Simpliciano começa a contar a conversão de Mário Vitorino. Mário Vitorino é um filósofo pouco conhecido, mas foi importantíssimo para o pensamento de Agostinho, porque Mário Vitorino conhecia muito a filosofia neoplatônica, ele também é um representante neoplatônico, que se converteu ao cristianismo e era orador como Agostinho, né? Filósofo, orador, então muito parecido a Agostinho, e que se converte depois ao cristianismo. Agostinho ficou chocado com o exemplo de Mário Vitorino e começou a pensar, será que eu não posso fazer a mesma coisa que fez Vitorino? Abandonando o mundo para servir a Deus? E depois chega um amigo Ponticiano e começa a narrar-lhe também a vida de Santo Antão
escrita por Santo Atanásio, né, Santo Antão do Deserto, e a vida de alguns eremitas em Trèveris, em Milão. Né? Trèveris hoje a atual Alemanha, antigamente fazia parte da Gália. E é quando tem aquele episódio do jardim, né? Agostinho cheio de angústia, querendo aderir a Deus, mas sem forças morais para aderir a Deus, nosso Senhor. Ele então, naquele jardim, ele pega as cartas de São Paulo, cai no capítulo 14 de Romanos, onde fala, né, abandonai toda embriaguez, rixa, rivalidade, para viver uma vida nova em Cristo Jesus. E ele sai da sala chorando no jardim, né, e tem, pois, aquela experiência realmente de conversão, de querer abandonar tudo e servir a Cristo. E, finalmente, o livro 9 é o livro do batismo de Agostinho e o seu repouso, e o repouso de Mônica, a morte de Mônica. Então ele decide abandonar a docência, ele faz um retiro espiritual filosófico nessa propriedade de Cassiciaco, onde ele fala da beleza dos cânticos litúrgicos, dos salmos, e em Milão ele recebe o batismo com o amigo Alípio e com o filho Adeodato. Né? Ele vai até Roma depois, Ostia, que é o porto de Roma, e sua mãe morre aí, antes de voltar à África, né? Ainda hoje os restos mortais de Santa Mônica estão ali em Roma, na igreja de Santo Agostinho, né? Está perto ali do centro histórico da Praça Navona, tem a igreja de Santo Agostinho, tem a tumba de Santa Mônica ainda hoje lá. Né? Bom, não para aí o livro das Confissões. Essa é a parte autobiográfica, talvez aquela que mais nos chama a atenção. Depois Agostinho escreveu outros 4 livros. No livro 10º ele fala não já do que ele era no passado, mas de como ele estava naquele momento presente. É um livro também cheio de mística cristã, né? Santa Teresa de Jesus se espelha muito no livro 10º das Confissões de Agostinho. E o livro 11, 12 e 13, Agostinho começa a comentar o livro do Gênesis. Então o livro 11, ele se pergunta o que significa que Deus criou no princípio, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. É princípio do tempo? É um princípio fora do tempo. Então o livro 11 é sobre o tema do tempo, né? Vai falar sobre o tempo. Belíssimo também, um livro muito difícil de ler, mas fala sobre o tempo. O livro 12 é sobre a matéria, sim. A cidade de Deus, sim. Esse livro, Santo Agostinho, vou falar um pouquinho só para concluir das obras em geral de Santo Agostinho, né? Mas o livro da Cidade de Deus é um dos livros assim principais de Santo Agostinho. O livro da Cidade de Deus, eu diria também o comentário ao Gênesis, segundo o sentido literal, é uma obra mestra também. Depois, por exemplo, a gente tem o livro da Doutrina Cristã, que aí a gente vê toda a pedagogia e a paideia de Agostinho, no livro da Doutrina Cristã, e depois a quantidade de livros, né? Agostinho tem mais de 100 obras, é um autor, grandioso, né? Tem muitas obras também de espiritualidade, catequese, né? Vida cristã, virtudes cristãs, né? Sobre o combate cristão, etc. Né? Mas depois o livro 12, ele se pergunta, né? Deus criou o céu e a terra estava vazia e deforme, segundo o texto latino que ele tinha à disposição, né? Então ele fala dessa terra, ou seja, da matéria, da criação da matéria. Para os neoplatônicos, a matéria era algo má, né? Era a última degradação do uno, né? Plotino coloca o primeiro princípio, que vai se degradando nos seres inferiores até a matéria, que é o mal absoluto. Então Agostinho vai refletir sobre a matéria e algo que também é bom, porque é criado por Deus, né? E finalmente o livro 13, ele faz uma explicação espiritual dos 7 dias da criação. O dia da criação da luz, do firmamento, das estrelas,
até a criação do homem, e termina com o tema do repouso outra vez, né? Volta ao tema do repouso. Então, para conhecer Agostinho, conhecer o coração de Agostinho, recomendo muito a leitura das Confissões. É um livro que dilata o nosso coração ao ler. É um livro que nos ensina, primeiro, né, um pouco da vida de Agostinho, nos ensina também essa harmonia de fé e de razão, né? Como lhes dizia, as obras de Santo Agostinho podem ser divididas naqueles 3 períodos: contra o maniqueísmo, contra o donatismo e contra o pelagianismo, né? As obras eles vão colocadas ali nesses períodos, né? Algumas obras principais, como a Cidade de Deus, acho que não tem tempo para falar aqui, senão ficaríamos a noite inteira, né? Se alguém quiser, eu tenho um canal bem, eu digo assim, fajuto no YouTube. É um canal que eu tenho para os meus alunos, né? Às vezes nas aulas eu não consigo abranger toda a temática, então eu coloco algum livro, algum vídeo explicativo ali. Eu tenho 2 vídeos sobre o livro da Cidade de Deus, onde eu falo da estrutura, o conteúdo, os temas principais do livro. Está no meu canal do YouTube, Padre Bruno do Espírito Santo. É muito caseiro, né? Mas se alguém depois quiser, eu posso mandar pro Alex o contato, e ali tem um material mais sobre os padres da igreja e sobre Santo Agostinho de Hipona, né? Atualmente eu estou subindo um material que eu estou gravando, é um curso de formação que eu estou gravando, é sobre a educação na época patrística, e estou subindo vídeos sobre a doutrina cristã de Santo Agostinho. Já são 7 vídeos, são vídeos longos, quase 1 hora de vídeo cada um, mas onde eu vou explicando esses livros de Santo Agostinho, né? Bom, seria isso. Não sei se tem tempo para perguntas, alguma coisa ou reflexões que queiram fazer. Sim. 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 Claro que sim. Sim, diz: que és, portanto, ó meu Deus, que és, repito, senão o Senhor Deus? Ó Deus sumo, excelente, poderosíssimo, onipotentíssimo, misericordíssimo e justíssimo, tão oculto e tão presente, formosíssimo e fortíssimo, estável e incompreensível, imutável e mudando todas as coisas, nunca novo e nunca velho, renovador de todas as coisas, conduzindo à ruína aos soberbos, sem que eles o saibam, né? Exemplo de Símaco, né? Sempre agindo e sempre em repouso, sempre sustentando, enchendo e protegendo, sempre criando, nutrindo e aperfeiçoando, sempre buscando, ainda que nada te falte. Ama sem paixão, tens zelos e estás tranquilo, te arrependes e não tens dor, te iras e continuas calmo, mudas de obra, mas não mudas de resolução, recebes o que encontras e nunca perdeste nada, não és avaro e exiges lucro, a ti oferecemos tudo para que sejas nosso devedor. Porém, quem terá algo que não seja teu, pois pagas dívidas que ninguém deves e perdoas dívidas sem que nada percas com isso. E o que é que até aqui dissemos, meu Deus, minha vida, minha doçura santa? Ou que poderá alguém dizer quando fala de ti? Mas ai dos que nada dizem de ti, pois embora seu mudo falar, não passam de mudos charlatães, né? É um texto belíssimo. Agostinho também é um grande poeta, né? Então, ele está dizendo aí sobre os atributos de Deus e a nossa linguagem humana de Deus. Okay? Os atributos que nós damos a Deus, onipotência, né, onipresença, eternidade, bondade, são modos humanos de exprimir algo sumo, okay? Que a gente não tem experiência. Toda a nossa experiência provém dos sentidos, né? A visão, a audição, a fala, né? A leitura. Deus, nós não temos uma experiência direta, sensitiva, né?
Agora, nós conhecemos através das coisas criadas, da beleza das criaturas. Então, por exemplo, eu vejo a beleza, a ordem, a harmonia, as perfeições dos seres. Só que eu vejo que aquilo não é um sumo bem, não é uma perfeição total, né? Então, eu posso, através da analogia, analogamente, né? A mente humana, ela é uma mente analógica, né? Vai dos efeitos, sobe ao conhecimento das causas. Ou seja, dos fenômenos, a gente vai ao fundamento dos fenômenos naturais e físicos, né? A mente humana é capaz de subir, de ascender, né? Agostinho, ele faz esse movimento, só que é para dentro e para cima. Ele entra no interior, entra na beleza da própria alma, da própria espiritualidade e sobe, né? Ou seja, para o conhecimento de Deus. Só que quando a gente fala de Deus, a nossa linguagem é imperfeita. Porque a bondade que nós conhecemos é a bondade da criação, né? Não é o Criador. Quando nós estivermos face a face na visão beatífica, aí sim a gente vai conhecer a essência propriamente, o que Deus é verdadeiramente. Então aqui ele está fazendo um jogo de palavras, com palavras bíblicas, usando muito das escrituras e da razão, fé e razão, Sagrada Escritura e conceito, atributo filosófico de Deus. Pois muito bem. Então fico muito grato pela presença de vocês, não esperava um auditório tão numeroso assim, fico feliz. Espero que tenha sido de ajuda e também de início de reflexão, né? Vocês vão fazer uma caminhada de aprofundamento justamente nessa harmonia de fé e razão, né? Então contem com as minhas orações e peço também as suas por mim.